No inglês, as expressões there is e there are, bem como suas formas no passado e no futuro, são utilizadas diariamente, pois servem para indicar que há ou existe algo em algum lugar. Por exemplo, em português, antes de fazermos as compras no mercado, podemos nos questionar: tem leite na geladeira? Em inglês, essa mesma pergunta vira: is there milk in the fridge? Ou também, quando queremos informações sobre um evento que já aconteceu, podemos nos perguntar: were there too many people on the lecture last night? Havia muitas pessoas na palestra ontem à noite? Portanto, there is, there are e suas variações servem para falar sobre a existência ou ausência de coisas ou mesmo pessoas. Saber quando usar there is ou there are é muito fácil, basta saber se você está se referindo a apenas uma coisa ou a duas ou mais. Em outras palavras, é só saber se a sua frase está no singular, uma coisa só, ou no plural, duas ou mais coisas. Como no exemplo do PowerPoint, onde temos there is one computer in the room, there are two computers in the room, there are several computers in the room e there are lots of computers in the room. Vale ainda ressaltar que há também as formas negativas e interrogativas de there is e there are. Is there a computer in the room? Interrogativa. There is not ou there isn't a computer in the room. Negativa. Are there two computers in the room? Interrogativa. There are not ou there aren't two computers in the room. Negativa. Por último, mas não menos importante, é necessário falar sobre um erro que acaba sendo muito comum. Trata-se de um erro causado por causa do jeito como usamos a língua portuguesa. Como você bem sabe, no dia a dia é muito mais comum dizermos a palavra tem ao invés da palavra há. Ou seja, costumamos dizer tem um computador na sala, com muito mais frequência do que dizemos há um computador na sala. Por causa desse costume nosso, muita gente acaba utilizando o verbo have, ter, no lugar de there is ou there are. Isso significa que muitas pessoas acabam dizendo coisas como have a girl in the room, have not a book on the table, have 30 people in the room ou have not 100 books in the box. Ou seja, ao invés de usar there is e there are, que são as formas corretas, muitos acabam usando o have por causa da influência do português na hora de falar ou escrever em inglês. Portanto, é bom ter cuidado com isso. E se lembrar que quando o tem possui o mesmo sentido de há, você deve usar as combinações there is e there are, sendo o there is utilizado para falar de apenas uma só coisa ou pessoa, singular, e there are para várias coisas ou pessoas, plural. Um dos exemplos que podemos citar é dentro da música, onde podemos observar a maneira de como esse verbo é utilizado. Confira este trecho. There's a circus in the town. There's a bear so big and brown. There's a very funny clown. There is. Como exemplo, temos a frase There is a bear so big and brown. Nele podemos observar que o verbo acompanha um substantivo no singular. Agora, confira esse outro trecho. There are elephants and kangaroos. There are lions and tigers too. There are monkeys wearing shoes. There are. Neste exemplo, nós utilizaremos a frase There are monkeys wearing shoes. Diferente da frase passada, o nosso verbo ele acompanha um substantivo no plural. Então, a gente, para fazer alguns exercícios, a gente pegou esse site aqui, o English Hilfen. Prosseguindo aqui na primeira, a gente tem There is a bag on the table. Fica there is, porque o substantivo que vem depois do there está no singular, que é bag. O segundo é pelo mesmo motivo, there is. Calendar está no singular. O terceiro já muda, é there are, porque o substantivo está no plural, que é two posters. O 4 é singular, então é there is. E o quinto é there are, porque está no plural, six chairs. Bom, continuando, o sexto exercício é there are, porque o substantivo está no plural. O sétimo é there is, porque está no singular. O oitavo é there are,
porque o substantivo está no plural. O 9 é there is, porque o substantivo está no singular. E o 10 é there are, porque children é o plural de crianças em inglês.